dia 29 de maio, o Itaú Asset Rural Fiagro, que é o RURA 11, administrado pela Intrag e gerido pelo Itaú, fundo que tem 21.982 cotistas, anunciou a sua terceira emissão de cotas por ato do administrador. Agora, não tem mais aquelas instruções 400 e 476, então eu estou colocando aqui entre parênteses geral, quando ela é para o público em geral, e o contrário, quando é só para profissionais, eu ponho ali profissionais. Então, antes era instrução 400 para o público geral, instrução 476 para profissionais. Depois, no início desse ano, passou a valer uma nova resolução da CVM, ela já nem usa mais o termo instrução, e sim resolução, que consolidou as duas. Na prática, para mim, para você, não mudou quase nada. A única diferença é que tem uma única resolução que trata tanto das emissões para o público em geral, quanto para as emissões só para investidores profissionais. Então, no caso aqui do Rural 11, a emissão é para o público geral, dividida em duas séries. A gente vai ver isso ainda hoje também no Kinea Agro. Ao invés de um montante em valor, o montante vai ser de até 50 milhões de cotas. Daqui a pouco te explico por que isso. É pela forma da Intrag fazer as suas emissões. Bom, tem duas séries. A primeira série é para investidores em geral, para todo mundo. A segunda série é só para clientes do Banco Itaú. Então, aqui já vale um comentário. Inclusive, sexta-feira, ontem, né, entrevistei o gestor do Kinea, que o KNRI está lá fazendo uma assembleia para mudança de regulamento, justamente para uma das situações é permitir a existência dos direitos de preferência e aí, com isso, mudar a forma com que o fundo fazia, né, no passado, um fundo que foi criado em 2010, que era distribuir apenas para clientes Itaú. Então, aqui, o que a gente está vendo? A Intrag é uma empresa do grupo Itaú, e esse fundo ele é gerido pelo Itaú. Perceba que demorou um bom tempo para o Itaú chegar ao mercado de fundos imobiliários, né? A Kinea é uma empresa investida pelo Itaú, 80% do capital da Kinea pertence ao Banco Itaú, mas não é exatamente Itaú. Agora tem tanto a gestão Itaú e permanece a gestão Kinea como uma empresa independente, embora tenha o Itaú como acionista majoritário. Então, esses fundos do Itaú, eles chegaram agora, muito mais recentes, e já endereçaram essa situação, mas sem também deixar de eventualmente privilegiar os seus próprios clientes. A emissão ela tem duas séries, e no fato relevante eles usam um termo chamado de vasos comunicantes, que significa dizer o seguinte: essa segunda série, eu vou dar um outro termo que acredito que você esteja mais habituada a ele. Ela seria subordinada à primeira série. Então vão ser emitidas 50 milhões de cotas. Tem direito de preferência, tem direito de sobra. Quem tem a preferência? A primeira série. Então, todo mundo. Exerceu o direito de preferência, sobrou, primeira série tem o direito de sobras. Se ainda assim sobrar, aí abre para a segunda série, fechado só para clientes Itaú. Então, inverteu a ordem. Existe, eventualmente, uma possibilidade de ter uma parte da emissão que é só para clientes do Itaú, mas eles não têm preferência em relação ao mercado em geral, né? A emissão é para o mercado em geral. Então, uma solução interessante, criativa, tudo de acordo com a regulamentação, para o fundo, nesse caso para o Fiagro, gerido pela Itaú Asset. Então, uma emissão em duas séries, apesar de serem séries diferentes, as cotas terão exatamente os mesmos direitos, tá? No final das contas, tudo vira cota do RURA 11, e eu acabei de perceber aqui um errinho, vamos consertar aqui, ó. RURA 11. As duas séries, a única função delas é dar essa diferença entre a ordem de entrada na emissão, só isso. Então, a primeira série é para investidores em geral, a segunda para clientes do Itaú. Tem direito de preferência, a proporção não foi divulgada e ainda tem direito de sobras. E os direitos poderão ser negociados por meio do escriturador, foi isso que eu entendi no fato relevante.
Por que eu não estou dizendo aqui no valor de até X milhões, e sim na quantidade de até 50 milhões de cotas? Porque o preço em si, ele está bem encaminhado, mas ele não está totalmente definido. O preço vai ser o valor patrimonial do fundo atualizado, já explico essa atualização, mais taxas de 1,60% sobre o valor final de cada cota. O valor patrimonial de sexta-feira era 10,07 por cota. Então vai ser muito próximo disso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e essa atualização vai servir só para a segunda série, se chegar até ela. Então, como que o Itaú faz, a Kinea costuma fazer? Ao invés do processo de book building, que é aquele que é mais comum, utilizado pela maioria dos fundos, o que é o book building? Todo mundo que quiser tem que se manifestar até o dia tal. E aí a gente está aqui emitindo, por exemplo, 50 milhões de cotas. Teve demanda para 70 milhões de cotas, então aplica um rateio, todo mundo consegue comprar proporcionalmente menos, né, do que reservou, mas numa proporção que atenda todo mundo, fazendo um rateio. Não é isso que vai acontecer nessa oferta. Ela é feita por um outro sistema, também regulamentado, também permitido, que é o de ordem de chegada. Então, a primeira data é tal. Reservou, pagou, é sua. Quantas você reservar, te dou certeza que você vai levar. Porque não tem rateio, eu não vou esperar todo mundo se manifestar. Por outro lado, você tem que ser rápido, né? Tem que agir logo. Por isso que muitas vezes a gente vê emissões dos fundos da Kinea que acabam em um dia. Não, teve uma numa euforia gigante, acho que foi lá por 2012, 2013, acabou em algumas horas e tal, porque chegou, levou. Não tem, diferente do outro método, que é todo mundo reserva o valor que quiser, mas só vai saber quanto compra exatamente depois que passa o processo de formação do livro de book building e eventualmente acontece um rateio. Aqui não tem rateio. Se você conseguir comprar, vai comprar aquilo que você desejava. Se não, ficou de fora, né, perdeu a fila. Isso, então, lembrando que tem primeiro direito e preferência e tudo mais. E aí, o valor da emissão vai ser o valor patrimonial um dia útil antes do dia que vai abrir essa emissão, e eles também têm esse costume de atualizar pelo CDI. Para a primeira série, neste caso aqui, foi isso que eu entendi do fato relevante, para a primeira série não tem necessidade de atualização. Agora, se chegar na segunda série, então vai ser o valor patrimonial, aquele que foi estabelecido para a primeira série, acrescido de 85% do CDI ao dia, né? CDI é uma taxa diária, acrescido de 85% do CDI. Então, imagina que é 10,07, só que até chegar no dia lá de exercer, de comprar as cotas da segunda série, passaram 7 dias úteis. Então, é 10,07 mais 7 dias úteis de 85% do CDI. Tá? Tem uma atualização do preço. Por isso que eles não conseguem fechar exatamente o preço para dizer o volume total da oferta e exatamente nesse caso aqui o fator de proporção. Apesar de que o do KNCA também é assim, mas tem o fator de proporção lá. Então, isso. Então, vindo a terceira emissão de cotas do Rura 11, com um valor que, lógico, que dá para a gente calcular, e nesse caso está até mais fácil, porque o preço é R$10, né? Então, 10,07, 50 milhões. A gente está falando de uma emissão de 503 milhões e 500 mil. Bastante coisa, né? Bastante coisa. E assim os FIAGRO vão crescendo, né? Investindo em papéis, em CRA, e já nascendo no momento com a taxa de juros no patamar que está. Então, eles estão quase todos ali negociados no seu preço patrimonial, no valor patrimonial, e conseguindo fazer novas emissões e crescendo. E assim a indústria vai crescendo, os fundos vão crescendo. Veja, o Rura 11 aqui já tem 21.982 cotistas, e uma das coisas que acelera o número de cotistas é justamente as ofertas públicas. Todo mundo pode comprar em bolsa, claro, mas quando tem uma oferta pública, tem a máquina de distribuição, tá certo? As corretoras, os gerentes do banco, a própria comunicação eletrônica, os e-mails, tudo mais,
falando, ó, o Rura 11 está fazendo uma oferta e tal, e isso, logicamente, traz mais investidores, mais investidoras. No dia a dia, você não recebe um e-mail falando compre cotas do Rura 11 no mercado secundário, né? Pode receber uma carteira recomendada com vários fundos e tal, mas quando tem uma emissão de cotas, aí sim a máquina da distribuição funciona, e isso sempre é um indutor para novos investidores e investidoras. Então, é isso.